PF diz a Moraes que é contra a devolução de bens de Braga Neto e mantém bloqueios. Isso mesmo. A Polícia Federal se manifestou contrária à devolução dos bens do general Walter Braga Neto. A defesa dele havia pedido em 15 de janeiro ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que restituísse os aparelhos apreendidos pela PF durante investigações sobre uma suposta trama golpista. Entre os itens estão celular, computador e pendrives. Já Barroso afirma que o julgamento do 8 de janeiro está próximo e provas estão em fase finais. Isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, afirmou que, encerrada a fase de apresentação de denúncias e produção de provas contra mentores dos ataques nas praças dos Três Poderes em 8 de janeiro, o tema será pautado imediatamente na corte. Barroso lembrou que ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, relativa aos atos de 2023. E é a partir daí que começa então a ação penal e começa a atuação jurisdicional do Supremo, declarou o presidente da corte. A PF atribuiu ao ex-chefe do executivo, a militares de alta patente e a aliados de Bolsonaro os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, somadas as penas máximas previstas para esses supostos delitos, chegam a 28 anos de prisão. Enquanto isso, na OEA, Brasil fala em manter pontes com o regime de Maduro na Venezuela. É isso mesmo. Durante uma reunião organizada na OEA, o governo do Brasil voltou a expressar preocupação com as denúncias de perseguição política e desrespeito aos direitos humanos na Venezuela. Contudo, no encontro realizado na sexta-feira, o embaixador Benoni Belli defendeu manter pontes de diálogo com o regime de Maduro. O deputado Eduardo Bolsonaro diz que há possibilidade de autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes, receberem sanções duríssimas. Muita gente perguntando se os Estados Unidos podem de fato retirar o visto de alguma autoridade brasileira. Eu quero relembrar com vocês aqui o caso do Michael Moreno. Ele é um venezuelano, começou a sua carreira dentro do Serviço de Inteligência, o que hoje se conhece como SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, e depois ele chegou a ser juiz lá na Venezuela. Entre 2002 e 2005, ainda no primeiro governo do Hugo Chávez, ele começou a dar sentenças desfavoráveis contra os opositores do Hugo Chávez. E aí ele caiu nas graças do governo. Mais adiante se tornou ministro da Suprema Corte da Venezuela e a partir daí começou a ter problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro sancionou o Michael Moreno, congelou seus bens e transformou ele numa pessoa radioativa. Qualquer americano ou parceiro dos Estados Unidos que fizesse negócio com o Michael Moreno sofreria sérias consequências. Essas sanções foram acompanhadas por Canadá, União Europeia, outros países, e mais para frente descobriu-se ainda um escândalo milionário de corrupção que era feito pelo Michael Moreno. Então esse é o destino das pessoas que confrontam, os governos norte-americanos. E o governo norte-americano é tradicionalmente conhecido por exportar democracia e liberdade, e não o contrário, como ocorreu recentemente durante o último governo Biden. Vamos ficar de olho aí, porque se Deus quiser, os Estados Unidos retornarão a ser essa grande nação líder do mundo. Agora, ficando também, permanecendo na política internacional, porque Donald Trump foi destaque em Davos, ele falou sobre o fim da censura. Vamos dar uma olhada, então, no que o Trump falou lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. In addition, I'm pleased to report that America is also a free nation once again. On day one, I signed an executive order to stop all government censorship. No longer will our government label the speech of our own citizens as misinformation or disinformation, which are the favorite words of censors and those who wish to stop the free exchange of ideas and, frankly, progress. Saved free speech in America, and we've saved it strongly. With another historic executive order this week, I also ended the weaponization of law enforcement against the American people and, frankly, against politicians, and restored the fair, equal, and impartial rule of law. Trump falando de Estado de Direito livre e, de fato, que existente, que seja um Estado de Direito real para todos os americanos. Quizá aqui no Brasil, precisaria de algo parecido, Fabi? Sempre foi assim, Caute. Olha como nós estamos realmente no lodo. Não é o que o Trump está falando, é o óbvio.
Só que a cultura woke, a estrutura todinha desses socialistas, o que foi implementado aqui no Ocidente, nos afetou de tal forma que falar coisas óbvias, né, se torna realmente um discurso de estadista. Então, nós precisamos disso, né? Os princípios basilares que têm a ver com a nossa cultura são os mesmos e continuam os mesmos. Não é questão de tempo, é questão de sempre foi assim, porque são, inclusive, direitos naturais. E os direitos naturais estão a vida, propriedade privada, a liberdade de expressão, né? E isso tem sido vilipendiado por esses estados gigantescos. Aqui na América Latina está dando aflição, porque uma hora ou outra, né? Agora nós olhamos para a Argentina e a gente acaba vendo Milei, aliás, o discurso mais icônico, já vi de um político, é o do Milei em Davos. Para quem não acompanhou depois, procure na internet, porque vale muito a pena. Ele falou disso, ele falou desses pilares, ele falou desses valores e ainda apontou, né, ainda dedo na cara lá dos globalistas do que eles estavam fazendo de errado. E o Trump é a mesma coisa, só que a diferença do Trump é que todo mundo sabe que os Estados Unidos é os Estados Unidos e ele pode fazer diferença em balanças comerciais, em tratados de guerra, né, tratados de paz. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Trump é um negociador muito diferente, né, daquela coisa aí que tinha, que se chamava Biden, e que no Brasil, meu Deus do céu, a gente tem um senhor aí que dizem que é o Lula, mas tem hora assim que dá a impressão que, inclusive, ele já não é mais, né, o que ele já foi, porque ele põe um chapéu do Panamá e não para de falar bobagens. Então o Brasil caminhando para um lado, enquanto os Estados Unidos está aí levantando a bola do que é essencial para o Ocidente. Pois é, consta, Trump e Milei foram falar bem no berço do globalismo, até do wokeismo, né? Eu me lembro, cobri 5 fóruns econômicos mundiais, depois entrei na Oeste, nunca mais fui aceita meu credenciamento lá em Davos. Enquanto os Estados Unidos está aí levantando... Mandei o pedido, nunca mais me aceitaram, nem me responderam mais. Mas aí é um ponto de honra. E eu vi com meus olhos o nível do wokeismo, já almocei do lado da Greta Thunberg, então sei do que estou falando. Como, na sua opinião, o que acontece quando um líder como o Trump ou como o Milei vai em Davos e fala, como a Fabi disse, essas obviedades que, na verdade, arrastam multidões e ganham eleições? É fundamental, né? Foram 2 discursos belíssimos, necessários. Gera com certeza muito desconforto em alguns ali, outros vão apenas ignorar, falar que são malucos e tudo. A gente não pode achar que quem é canalha vai se sensibilizar, mas tem muita gente que não é canalha e acredita na ladainha que vem de Davos, que vem com selo de qualidade, a histeria ecoterrorista, a agenda woke, que tem 58 gêneros, sei lá o quê. Tudo isso vai convencendo alguns incautos que olha e fala, pô, se o cara de Davos está falando, se a autoridade tal está dizendo, deve ser mais ou menos por aí. Então eles esfregaram duras verdades na cara de pau, na imensa maioria, ali presente dos globalistas. E isso foi muito importante. O discurso do Trump foi excelente, a gente mostrou um trechinho. O do Milei, concordo com a Fabi, foi ainda melhor. Os 30 minutos ali na íntegra, recomendo que todo mundo veja, foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, um resumão, e foi brilhante, né? Então, assim, são os valores ocidentais da civilização judaico-cristã que está ameaçada. É o resgate desses valores, né, do respeito à vida, à propriedade, à liberdade, contra uma agenda coletivista, autoritária, de arrogantes, soberbos e censores. Tanto que eu brinquei no meu texto, né, mais Milei, menos Barroso. Porque o Barroso foi lá, como presidente do STF brasileiro, falar, né, da opinião de tudo, sabe de tudo, é doutor em tudo, e foi falar do clima, foi falar de discurso de ódio, de censura nas redes sociais, que lamenta que a imprensa não tenha mais o mesmo poder, porque aí teria uma curadoria das notícias. Eu entendo que ele adoraria só a Globo dando notícias e controlando as narrativas. O mundo dele ia ser bem melhor. Ninguém ia precisar lembrar que ele achou João de Deus alguém com poder transcendente, que ele achou Cesare Battisti inocente, que ele disse perdeu Mané numa mola para um cidadão que pedia transparência no processo eleitoral, que ele disse num convescote de comunistas da UNE, nós derrotamos Bolsonaro.
o que é a confissão de um crime. Então ele ia viver muito mais em paz, ele ia poder flanar por shopping center em Miami, no Sawgrass, tudo sem ser importunado, e como uma alma maravilhosa que está salvando o planeta, recivilizando o Brasil e empurrando a história. Mas tem algumas pessoas que viram e falam: ei, eu que tive voto, sou presidente ali do país vizinho, estou dizendo que você é parte do problema, que você é autoritário, que você é coletivista, que você defende uma agenda que deu errado nos últimos anos e prejudicou os mais pobres. Então o Milei tocou real, é o famoso papo reto, né? E de uma maneira didática. Então, de novo, quem não ouviu, escute na íntegra, porque é um discurso histórico que marca os ventos de mudança, marca uma guinada que o mundo está dando. E ele alertou isso. Vocês têm tempo de pegar o bonde. A Itália com a minha amiga Meloni, a Hungria com Orbán, os Estados Unidos agora com Trump, não estou mais sozinho. É isso aí. E o Brasil na história? O Brasil escutando Barroso e aquele que ele ajudou a colocar na cena do crime. Aí, já viu. Jorge Serrão, sua opinião sobre esse tapa na cara virtual que Trump deu para as lideranças mundiais em Davos e qual será a consequência disso tudo sobre as dinâmicas políticas internacionais? Bom, na dinâmica internacional isso aí vai ter impacto profundo, porque Trump não fez brincadeira no discurso, não. Tudo que até agora ele está dizendo, ele está cumprindo e começou... O Lourão chegou. Mas parece que o pessoal brasileiro não acreditou que o Lourão chegou. Estiveram lá, viram com certeza o discurso do Trump, souberam do discurso do Milei, mas o que o Brasil fez lá, em Davos, foi ser representado pelo semipresidencialismo, ou então por aquilo que nós poderíamos chamar de judiciário executivo. Ministro Gilmar Mendes, num dos eventos do Fórum de Davos, ligado ao Brasil, ele disse que nós, ele usou esse pronome, nós vamos discutir o semipresidencialismo. Nós? Nós é o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, aqueles que já estão exercendo o semipresidencialismo, que hoje no Brasil a gente tem um judiciário executivo, um modelo inédito, em que um partido político provoca o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal toma os lugares do Executivo, do Legislativo e vai além do que deveria fazer o Judiciário. Então é um Judiciário Executivo, que em algumas situações parece até um Judiciário Executor de causas não tão nobres, que envergonham a própria causa da justiça. É triste dizer um negócio desse. E aí o Brasil leva para lá a contribuição sobre o semipresidencialismo. Os brasileiros que foram para lá foram discutir, em essência, o que eles vão fazer para consolidar o semipresidencialismo. Porque na próxima eleição presidencial, eles não querem o presidente da República no Brasil mandando. Eles vão querer alguém, um capacho do centrão, para dar as ordens e eliminar, tirar da corrida Jair Bolsonaro, que é o alvo preferencial deles, e também não estão aprovando Lula. Então não querem Lula, nem Bolsonaro. O sistema de poder quer o centrão no poder com semipresidencialismo. Esse é o legado para nós do Fórum Econômico de Davos. Como garantir que o Estado brasileiro mantenha uma harmonia entre os três poderes, não tenha uma predominância, especialmente agora do poder legislativo, mas o executivo também, com essa decretomania, até em questões tributárias, como garantir uma equilíbrio, né, um equilíbrio entre os três poderes e isso, obviamente, mantenha a liberdade nesse país? Agora não tem condição nenhuma, porque o Congresso Nacional aceitou se submeter ao esquema do Judiciário Executivo. Então, o Congresso Nacional está de joelhos há muito tempo. A esperança agora para o povo brasileiro é definir claramente melhores candidatos na próxima eleição, principalmente, fundamentalmente, para o Senado. 2 senadores por estado que tem que ter qualidade e compromisso com mudanças estruturais
e, sobretudo, com essa questão do restabelecimento do equilíbrio entre os poderes. Se o Senado estivesse funcionando, a crise institucional tupiniquim, que é a mais grave da nossa história, não estaria acontecendo. Então, essa crise, essencialmente, é culpa da omissão, incompetência ou canalice do Congresso Nacional, principalmente do Senado, que parece que está vivendo em outro planeta, que não o Brasil. Então, a única maneira de reequilibrar isso é, primeiro, promover um debate claro sobre o que precisa ser feito para o país se alterar. E o primeiro passo fundamental é restabelecer esse equilíbrio, com o Senado mostrando que ele tem independência para tratar de situações quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal for além do que deveria. Aí, o Senado tem a soberania para avaliar os casos de impedimento dos ministros. Hoje, parece uma impossibilidade que isso aconteça. Você tem lá centenas de pedidos de ministro, de impeachment de ministro, mas nada acontece porque o comando do Senado, a mesa diretora do Senado, simplesmente não deixa sequer o assunto ser discutido pelo plenário. Então é hora de haver uma pressão crescente da oposição hoje ao governo Lula, aquela minoria no Senado que pode fazer barulho, uns 24 senadores fazendo pressão por mudanças nas regras de tramitação. E a próxima legislatura trabalhar para que isso aconteça. Agora, tem uma hipótese que pode acontecer aí se Lula, por exemplo, se o impeachment do Lula avançar, podem ter certeza que Lula vai investir para fugir desse impeachment no impedimento de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero ver como é que a coisa vai ficar se de repente a gente tiver o cataclisma inédito de um ministro do Supremo ser submetido ao crivo do Senado com risco de perder o seu emprego vitalício. Aguardemos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.